Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial do Spectra. Aqui com vocês mais uma vez, Natan. Ao meu lado, Maria. Faz tempo que a gente não grava, pressão minha? Faz, a gente fez... Faz. Vlog. Já é. E você já até esqueceu qual que é o último que você fez, mas tudo bem. Não. À minha frente, a dupla que faz tempo que não vem. Se vocês não gravam, faz tempo que a gente não grava, faz tempo ainda que a gente grava. 3 semanas que a gente não grava só? 2 semanas. 2 semanas, né? Colocamos o vlog. O último foi com a Valéria, com você, não foi? Você não tava com o Gabriel? Foi o Gabriel? O último foi a Valéria. Foi a Valéria e o Lucas. Que a gente gravou. Eu já automaticamente te coloco como minha dupla de podcast. Aqui, ó, o coração não fala. A Valéria vai ficar. Ele acabou de arrumar uma confusão gigante com a Varelli agora, cara. Porque o último que a gente gravou de inteligência artificial com o Igor. Que, É inclusive, verdade. recebi mensagem e vou fazer isso hoje. Que a Iris, amor, ela quer... Você vai? Fala no microfone. Eu quero, amor, que você faça a pergunta do podcast para a Iris. Porque a Iris falou que ela foi a única que ainda não recebeu. Não. Eu não falei isso, eu falei pior do que isso. Não, eu falei pra ela. Eu demonstrei meu Satisfação. intenso descontentamento com o que eu vi no último episódio. O Igor veio aqui e eu fiz uma pergunta pseudo. Não foi Eu não fiz essa pergunta pra Mas ele. eu fiz uma pergunta, por que você mudou e fez transição de carreira? E aí ele contou que ele trabalhava com bioquímica, com biomedicina e migrou para análise de dados. E aí ela tá interpretando com uma pseudo... Eu falei pseudo. A pergunta não veio, mas a resposta veio. Aí ela Foi interpretou com a pseudo barraca do pastel. Uhum. E veio me cobrar. Entendi. Entendeu? Fiquei chateada. Então, se você quiser... Tá preparada pra responder? Não. Eu vou fazer a pergunta, então. Então, se... Posso? Não, primeiro deixa eu falar. Ah, tá Você bom. vai ser você no Depende se podcast. A gente vai falar sobre... É um papeando, que faz tempo que a gente não faz papeando, inclusive. E é um papeando que eu acho que eu comentei em 2 ou 3 episódios atrás. Inclusive, acho que foi no episódio do Guia do CHM7 e no episódio da RDC de degradação. Que foi que é sobre o paper que saiu recentemente também, sobre boas práticas e um workflow de trabalho para avaliação de risco de nitrosaminas. Foi um paper bem bacana, muita gente comentou nas redes sociais, e aí eu falei, putz, a gente tem que fazer um paper sobre isso para olhar os pontos exatamente, o que eles descrevem, como que eles utilizam e compartilhar com vocês o que a gente pensa a respeito, os pontos do que a gente concorda, talvez se a gente discorda de alguma coisa, pontos a adicionar, porque grande parte das pessoas que estão aqui fazendo os relatórios são de multi. E não tem a nossa perspectiva. Não tem a né? perspectiva de uma indústria de genéricos. Então, tem umas coisinhas diferentes, mas é um paper muito completo, muito legal. Admiramos todos os autores, inclusive, por exemplo, o Oliver Girati aqui, que depois eu vou falar o nome do título do paper. Ele publica tudo sobre nitrosamina. Olivier Girati. Ele publica tudo sobre nitrosamina. Ele está em todos os papers do Ashworth. Ele é diretor global da Pfizer. Ele tá nos papers do Moser. Ele tá nos papers do Weizsäcker. Então, assim, a Adobo foi a primeira que determinou limites de abordagem de tentado e guardões. Tem o Mike Burns, que é o papa do Mirabilis, que publica todas as avaliações e discussões sobre purga e, de fato, a purga de nitrosaminas durante síntese. Então, assim, tem uma galera, o Mike Ukehart também, que já veio para o Brasil, inclusive, da GSK, que fala muito sobre como determinar a quantidade. O James Harvey também. Então, assim, galera muito, muito alto nível. E a UFP, gente. Então, assim, uma contribuição bem grande para o desenvolvimento de avaliações de risco cada vez mais padronizado. Então, antes da gente falar sobre o paper, Leandro, por favor, os nossos recadinhos, que o cara agora está internacional, vai falar em línguas, inclusive, aqui. Vai falar a primeira vez em inglês, vai falar em espanhol e depois em português. Brincadeira, pode falar só em português, que a gente já não entende muitas vezes. Mira, só que tal? Vamos falar só em português mesmo. Fala, carinho, muy rico. Acabou. Sérgio, bora, partiu. Falando do Sérgio é nosso parceiro da Action, ele falou no evento que a gente teve da LASA, que se você ligar pro Sérgio lá e falar, Sérgio, eu quero comprar padrões com 90 dias de prazo, ele vai deixar.
Fala. Ixi. Não, ele falou. A gente falou com ele. Ele que lute. Ó, vi no podcast, o Leandro. Dessa vez a gente tá falando algo que o Sérgio Que realmente temos tá... evidência. Temos provas. O Sérgio falou. Ó, Eu não tenho nada a ver com isso. Quero vi no dizer podcast, 90 dias de prazo pra pagar. Fala com o Sérgio que ele vai vender pra você. O patrão ficou louco. Se ele mudar de ideia, o problema é dele. Vai comprar padrões com a Action Research, a melhor empresa de padrões do Brasil, do mundo, da América Latina, América do Sul, América do Norte e Américas todas. Só tem duas, mas tudo. Só tem uma, né? Pô, tem 3 se você... Tem 3, né? Depende de como você divide, né? América. É. América é uma só, né? A América é uma só, Então, é. só. É isso. Quem divide é o americano, que quer dividir pra isolar as coisas. A América é uma só. Mas segundo o americano, tem 3 Américas. Só pra ele ficar diferentão. Mas fala com o Sérgio, pega padrões lá. Sérgio, padrão, eu tô aqui, ó. Tô cheio de padrões. Eu quero amostradores de inox, amostradores de pó, líquido, viscoso, amostrador que você quiser. Como é que eu faço? O Sérgio também é representante da Sampling System, uma empresa inglesa, a primeira empresa de padrões do mundo. Você vai lá, isso aí não tem 90 dias não, viu? É só com a Actions. Mas tem 70% de desconto se você negociar lá, hein? Chora lá. O Leandro falou, se eu chorar, você faz com 70% de desconto. Rola? Ele vai falar, talvez não, vai ficar careca, que já é um pouquinho. E aí você pode pedir um copinho desse aqui, ó. Um kit maravilhoso, com copo e uma garrafinha térmica. Copo like uma marca famosa de café, que eu não vou falar porque tem que patrocinar nós. claramente. É. E todo mundo aqui, tirando eu, é cafólatra. Eu não sou, não. Você não toma café? Não, não. É. Pode ferver Eu uma sou parte. bebequinha. É. Ele toma pouco. Toma menos. Ele toma Enquanto toma bota leite, Mas toma, eu nem café tomo. A maior vitória foi a Ah. Isis. Ela não tomava café, mas entrou na Spectre e passou a tomar. Com Passou aí a tua dor de cabeça. Passou a tomar bastante. Mas agora equilibrou, já não sofre mais. açúcar ou sem? Sem açúcar. E o corpo dela já aceitou, a cabeça já aceitou e ela só toma hoje. Muito bem, Sim, faz mas parte da eu rotina. prefiro o chá britânico. Yorkshire. Eu- Chá lele é gostoso demais. Nossos amigos do Cromatografando, que eles vão estar na feira, eu esqueci o nome da feira agora, Analítica. na Lítica, dia 23, 24, 25 de setembro. Então você vai lá no stand, vai ter um standzinho do Cromatografando, você vai lá, fala com ele, tira foto, agradeça do guia de filtros e o guia de colunas cromatográficas. Agradeça. Essa foi ótimo. Que é o melhor filtro, é o melhor filtro, mais bonito, mais completo. Você Não, vai melhor ter guia de filtros. melhor guia de filtro de coluna e o mais belo, mais chururu que você vai encontrar. Exato. Você vai lá, fala com eles, tem os cursos dele também, pede desconto. Ó, vi no podcast lá, o Leandro falou que vocês vão dar desconto nos cursos também, Descomplicando HPLC e o HPLC Prático O Definitivo. Leandro tá arrumando problema. Mas só pode ser ao vivo, tem que pedir o desconto pro Cromatografando ao vivo, dia 23, dia 24 e dia 25 de setembro de 2025. Exato. Não vale mandar mensagem, não vale mandar e-mail, tem que ser lá ao vivo, cara a cara com o Milão, tá beleza? Beleza. Você comprou o guia, sabe qual que é sua coluna bonitinha? Você vai lá falar com a YMC América, falar com o Laudo. Encontrei o Laudo também, fiquei decepcionado. Por quê? Porque ele não tinha uma tryart no bolso. Falei, Laudão, Não. puxa a tryart pra mim. Ele tava lá, ele tava elegante. Pega esse bolso de dentro do blazer, tira uma tryart. Aí não tira uma tryart. Então você não fica decepcionado, fala, Laudo, quero comprar uma tryart. Vem aqui no meu laboratório, vem com uma bonitinha, tira do bolso, bonitinho, redondinho. Não sei nem qual tamanho a tryart, eu nunca vi na minha vida. Sabe o que significa isso? Eu não sei o que significa, eu só sei que é uma super coluna. Uhum. Acertei até aí. Mas ela é desse tamanho, desse tamanho, desse Eu tamanho. não faço a mínima ideia se ela é comprida, se ela é cilíndrica, eu não faço a mínima ideia. Eu sei que é a Tryart, que é uma coluna famosa, é tipo a Dolce Gabbana das colunas. Eu só sei isso. E posso estar errado também. A gente vai pedir pra Dolce Gabbana patrocinar a gente também agora? Ai, Já nossa. pensou na coluna da Dolce Gabbana? Já pensou? Com a YMC, então você vai lá, pede pra eles, tudo bonitinho. Tem o nosso YouTube, que tem uma playlist maravilhosa, que você pode assistir esse conteúdo como se fosse um aulão. Mas no YouTube eu não consigo achar. Vai no nosso site, spectrasolutionscientificas.com.br. Você vai achar no nosso site maravilhoso lá todo esse conteúdo separadinho. Spectraconsultoria.com.br. Spectra no Google, que você acha. Spectra Consultoria. E aí você vai lá, tem tudo bonitinho. Não esquece de seguir a gente no Instagram, no LinkedIn. No Instagram é Spectra Soluções Científicas. No LinkedIn é Spectra Consultoria. Ou Spectra Soluções Científicas, que você vai achar colocando os dois lá, porque o LinkedIn é meio louco na hora que a gente alterou o nome. No YouTube é Pastelaria Podcast Oficial e no Spotify também. Segue a gente, compartilha, que a gente tem a meta de 3.000 inscritos para bater esse ano, beleza? Tem chance, hein, Leandro? Tem chance, vamos botar um monte de coisa legal, um monte de vlogão muito bom. Você viu o vlog da Spectra? Gostou? Comenta aqui, gostei do vlog ou não gostei do vlog, que a gente apaga o que não gostou, mas o que gostou a gente deixa. A gente anota,
Não é censura, é só a escolha do melhor comentário. Só isso, é só a escolha da coisa boa. Exato. Mas não, a gente aceita a crítica e fala da crítica ao vivo aqui. As críticas construtivas é ótimo para melhorar e crítica positiva é ótimo pro ego. Exatamente. Não tô falando nenhuma mentira. Não. Não, tá. Então é isso, bom programa pra vocês. Isso. O bagulho pegou fogo aqui nos bastidores antes, hein? Bom, Pois é. quer fazer a pergunta? Vou fazer a pergunta. Iris, Você pensou? você quer... Precisou de 4 anos de podcast. Eu fiquei pensando todo esse tempo. O principal momento que eu penso é nesse lugar aí. No Barraca do Pastel? Então conta pra gente quem é você na Barraca do Pastel. Que honra. Eu tive que chorar por isso. Tá, vou ser breve, porque não é esse o intuito do episódio. Bom, eu sou a Iris, sou farmacêutica. Tica. Iris Tica. Sou farmacêutica. Sou bailarina. Sou jogadora de basquete. Trabalho aqui na Spectra já tem muito tempo. Acho que desde final de 2020. Vou dizer que eu fui a primeira do corpo técnico a fazer parte, que isso sempre tem que deixar claro. Sou arquiteta por osmose. Sou também cientista antes mesmo de ter alguma graduação. Também por herança. E penso demais, sou meio que overthinker. E tô pensando demais de novo agora. E O que você faz na sei Spectra? lá. Ixi, aí esse é um outro problema, né? O que eu faço na Spectra? Também não sabe? Tudo. Se também não sabe, temos um problema. Tudo relacionado à ciência profunda. Desde a parte... Não, mas aí você não faz isso com as outras pessoas. É que eu Aliás, tô tem dando que uma deixar contribuição pra que ela não tá preparada. Não deixa, não dá contribuição, não. Deixa ela pedir. Não, tá bom, eu sei. Eu pensei nisso quando a gente teve a semana Spectra. Eu fiquei pensando no que inclusive por isso que eu te perguntei, porque você deu uma boa contribuição daquilo que eu faço, porque eu realmente fico sem saber quais são as minhas atribuições. Desculpa, o pai pulando pra falar. Não, e você tá rolando feedback de trabalho no podcast. Caraca, velho. Que loucura, Eu vou chamar outra pessoa. Eu fiquei pensando sobre isso e realmente eu volto no tempo assim. E primeiro eu fico muito grata de ter sido essa pessoa e também orgulhosa de mim também. Que eu que fiz diversos projetos que a gente tem hoje em dia foram desenvolvidos por mim, né? Então, o L... E se não foi aprimorado também. Tem Sem coisas que você dúvida, aprimorou graças também. a Deus. Assim como todo mundo, né? Como todas as pessoas do time. Então, o L é minha contribuição, PDE veterinário minha contribuição, isenção da necessidade de controle de produtos de degradação é minha contribuição, cosméticos agora talvez seja a minha contribuição, parênteses aí, enfim, e acho que a minha principal função de fato é contribuir para os nossos Ou para serviços, começar, ou para desenvolver e aprimorar. Com e certeza. também enche bastante o saco, né, sobre todos os nossos... Ela geralmente é a advogada, assim, defensora dos... Do inimigo. Do inimigo. Eu não queria... do inimigo, e é ótimo, porque ela traz contrapontos bem importantes. Mas é isso, e ainda vou ser muito mais. Não, sem contar que ela desenvolve software, é uma loucura isso aqui. Mas né? e aí? É estatística, estatística. Calma, e é só isso que você queria dizer? Eu só queria Você causou... Mas e na barraca do pastel? Na barraca do pastel é importante causou... de dizer. Agora eu sou aquela que vou, sei lá, uma vez por mês na barraca do pastel, não aquela que vai toda semana a mais, né? Infelizmente. Por quê? A idade tá batendo. Ah, tá.
Mas gosto muito de pastel de escarola com queijo. Escarola com queijo. Nunca comeu esse? Não, é que são coisas que eu não esperava ouvir no Exato. podcast hoje. Eu escutei chururu do Leandro, você tem escarola com queijo. O dia tá... Você falou chururu em algum momento. Foi. Falou, eu não sei, é a coluna mais chururu do... Não sei. A coisa tá feia. A gente E que gosta muito também de pastel de banana da barraca da Dulce e do Fábio, que fica lá na Feira da Caiová. Inclusive, se vocês vão na Feira da Caiová... Influencer ela. Não, essa é a verdade. Se vocês frequentam a Feira da Caiová, que acontece de quarta-feira, segue a rua, é o mais longe possível do metrô. Eu acredito que seja acho que talvez a última barraca de pastel, não tão próxima à esquina, da Paulo Vieira. Pastel da Dulce, de banana. Uau! Uau, uau, uau. Melhor sobremesa que tem. Ótimo. É isso. Esse daí você fiquei com vontade O agora. Lucas já recebeu essa pergunta também? Não, né? Já. Já? Não. Manda, mete pra ele. Não, deixa aí, mais Não, Não, 4 anos. senão vai esticar o podcast mais demais, 4 anos. deixa Não, mais 4 Tinha, anos. Lucas. Não, mais Desculpa. 4 anos. Não, tudo bem. Não, o próximo se preparem. Ai, meu Deus. Bom, retomando então, após 15 minutos de episódio, que agora vai ficar 15 minutos mais longo pra vocês. Não tem problema. Mas quem quiser conhecer um pouco mais da história da Iris, assista os 15 minutos, volta, assista. A gente vai falar hoje do Paperando, é um Paperando, então hoje a gente vai falar do Paper que o Leandro vai colocar aqui, tem que mandar pra ele. Lucas, manda o link pra ele depois também aí, se você quiser. Manda aí Sim. agora. Ah, e ela não falou, mas importante, né? O quê? A criação do Pepiano foi ela que fez. É verdade. Isso é verdade também. A ideia do Paperando da logo O erro. foi dela. Não, da logo não, do nome, né? Do nome, Mas surgiu de A um estratégia não, mas logo foi. De um erro também. de escrita que eu falei, eu escrevi, vamos papear, e de repente eu escrevi com paper. Paper. É a mesma coisa que falar Natan quando é Natal, que a gente soltou. Ou Natal, ou Feliz Natan. Eu vi isso minha vida inteira. É mesmo? Opa. Natal e Natal. A criatividade óbvio. não foi o nosso forte, então. E aí vocês vão ver o paper aqui, então, como a gente falou, o paper que chama Drug Substance and Drug Products Workflow for Quality Risk Management for the Presence of Nitrosamines in Medicine. Então, basicamente, é um workflow para gerenciamento de qualidade de risco da presença de nitrosaminas em medicamentos. E ele foi publicado recentemente, foi publicado em 2024, 2025, Maio. em maio de 2025. Bem recente. Então tá bem quente, assim, faz pouco tempo que saiu. E talvez seja um dos melhores documentos e artigos científicos que descrevem de forma bem sucinta todas as causas raízes. É causas raízes ou causas? Causas raiz. Causas raiz. Raiz. Então, de nitrosamina. Todo de uma forma compilada para você ter informação de como fazer, como analisar, o que olhar. Eu acho que não tá 100% ali, mas assim, tá 90% de tudo que a gente precisa saber. Sim. E tem outros papers que vieram antes desses que eu também acho bem interessante para entender sobre causa. Não, e eu acho que é legal nesse paper que, como ele compila todas as informações, você também tem acesso fácil às referências, Sim, total. né, dos estudos que vieram. Porque esse aqui, ele, na verdade, é só um resumo, né? Não tem nenhum dado experimental aqui. Eles sempre referem-se a outros artigos que falam sobre isso. Então, é legal que, assim, se você lembra de uma informação, não sabe qual que é o paper que cita, nesse paper ele vai estar falando para você onde é que você precisa buscar informação também. Então, achei isso bem legal, assim, de fazer realmente um compilado do que a gente tem até agora para considerar na avaliação de risco de nitrosamina, desde da fabricação do IFA até estabilidade do produto acabado e tudo mais. Isso. E nesse contexto todo, a gente vai falar um pouquinho de como foi as etapas do paper, porque ele divide, de certa forma, etapas específicas, análise em produtos, análise em produto acabado, em IFA, e aí tem uma breve introdução que eu vou passar para a Maria, para que se você chegou agora e está entendendo agora sobre nitrosaminas, onde que a nitrosamina... Não, em que regulamentação a nitrosamina se encontra e por que ela é um probleminha? ICHM7 descreve nitrosaminas desde sempre, desde 2014. Porém, dentro de um grupo especial chamado Court of Concern. E por que isso? Porque nitrosaminas são moléculas com potencial mutagênico muito maior do que as mutagênicas comuns e com um risco aumentado de causar câncer, por consequência. E por isso elas são os limites que a gente utiliza para
impurezas mutagênicas, que geralmente é o TTC, quando a gente não tem mais informações sobre a sua carcinogenicidade, eles não se aplicam a nitrosaminas conhecidamente carcinogênicas. Exatamente. E porque esses limites para essas moléculas são muito mais baixos, né? Porque elas são bem mais potentes. E, bom, a gente já fala de nitrosaminas há muitos anos. Se você não ouviu Se outros, você... tem uma playlist inteira aqui de nitrosamina. Exato. Acho que se você trabalha na indústria farmacêutica, em qualquer que seja a área, você já deve ter ouvido, porque com certeza já esbarrou em você, porque é um assunto bastante multidisciplinar, que requer o envolvimento de muitas áreas dentro da indústria e o impacto dos resultados que a gente encontra nas diferentes etapas do estudo de nitrosaminas, que é avaliação do risco, depois fase 2, que é a análise experimental, são bastante importantes porque pode tirar medicamento do mercado. Então, é algo que a gente tem tomado cada vez mais cuidado, enfim. Então, inclusive o ARDC 677, que é a nossa diretriz para avaliação de nitrosaminas aqui no Brasil, ela já tem o seu prazo para avaliação do risco dos produtos de portfólio, todos já esgotado. Então, se você ainda não avaliou seus produtos de linha quanto à possível presença de nitrosaminas, sinto lhes dizer que vocês já estão, né? Contra a lei. Atrasados. Acho que estão aí com uma grande chance de serem questionados caso sofram alguma auditoria. Agora, para produtos novos, a lei se aplica desde o começo, desde a sua publicação em 2022. Certo? Certo. A única coisa que o paper, inclusive, fala, só para contar um pouco e contextualizar um pouquinho da história sobre isso, é que em 2018 foi quando teve valsartanas, exatamente, com NDMA, e ali gerou uma bola de neve, a gente já falou sobre isso em outros episódios, e ali aquilo gerou recalls de várias outras moléculas, de vários outros produtos ao longo dos anos, e aí dentro desses 3 anos a gente tinha, as agências propôs que a gente teria 3 anos para poder fazer uma análise mais detalhada, que era dividida em 3 etapas, que era a fase de avaliação de risco, confirmatória e de controle depois, caso você tivesse que efetuar algum tipo de controle ou pós-registro. Isso. E aí eles também citam que no começo era muito mais vinculado à síntese do IFA do que, de fato, ao produto acabado. Então, tudo estava muito mais vinculado à síntese do IFA e olhava-se para a síntese do IFA. Para a formação de nitrosaminas de baixo peso molecular. Que, inclusive, vinha o NDMA, o caso do NDMA vem dessa situação. Eles não citam isso, mas quando que teve o turning point foi quando a vareniclina, por exemplo, passou a ser uma nitrosamina que foi encontrada, que ela era derivada do IFA, então foi a primeira nitrosamina relatada que era vinculada não a uma nitrosamina de baixo peso molecular, mas sim o IFA que havia sido nitrosado. Mas ainda assim, na questão da síntese do IFA, e não necessariamente no do produto acabado. E então, por isso, o FPIA, que é o grupo que, inclusive, publicou esse trabalho, ele se reúne de tempos em tempos, e se reúne, na verdade, com frequência, mas eles publicaram alguns workflows e alguns best practices. Desde 2020, eles já vêm publicando, e esse parece que é o terceiro e a última versão, por enquanto, de trabalho de boas práticas para avaliação e gerenciamento de qualidade de risco de nitrosamina. E aí, eles citam... Posso só trazer um ponto aqui? Pode trazer até 2 pontos. Então tá, não posso. Eu acho importante a gente falar sobre isso. Primeiro porque a avaliação do risco é algo que veio à tona, né? Muito através das nitrosaminas. A gente foi obrigado a descobrir como fazer isso pela falta de diretriz. Apesar de termos o ICHQ-9, que é um guia de avaliação do risco, mas ele é bastante voltado aos processos da qualidade ainda. Mas existe um racional de avaliação do risco, de qualquer forma. E eu acho curioso isso ter sido, enfim, iniciado através das nitrosaminas, porque, na verdade, o que a gente precisa fazer isso para tudo, né? Principalmente quando a gente fala de impurezas. Então, o ICHM7 já é um guia que fala da avaliação do risco,
O ICHQ3D é um guia que traz a avaliação do risco para impurezas alimentares. Tenho certeza, inclusive no simpósio da LASA, que foi essa semana. Eu ia falar disso agora também. Falar. A gente está gravando, mas a gente está gravando nessa semana, que foi o simpósio da LASA na segunda-feira. A Patricia Paris, da Pfizer. Pfizer. Da Pfizer. Que é envolvida com a discussão do Q3E. Ela é a... Ela é a a redatora. toxicologista, Redatora da... enfim, referência ali. Hum. Ela, de fato, afirmou o que a gente espera encontrar no Q3E, que é essa parte inicial de avaliação do risco para que você direcione os seus estudos de extraíveis e lixiviáveis, E não é? vem logo o Q3E, por favor. Exato. Vai vir Enfim, não, tá para sair, tá para depois sair. da sua pergunta. Nem que seja um draft. Tá para sair, tá para sair. Ela disse que tá para sair, né? Enfim, então, o que a gente faz, por exemplo, de informação prévia para produtos de degradação é avaliação do risco, né? Então, acho que a gente costuma fazer algo sem dar o nome, de uma maneira meio cada hora de uma forma. E esse paper é extremamente interessante porque ele dá início, a meu ver, a uma discussão de harmonização de avaliação do risco quando a gente está falando dessas impurezas, né? Então, tinha mais alguma outra coisa que eu ia falar, mas depois eu lembro. Tá, o que eu ia dizer em relação a isso do evento da LASA, a gente até pode fazer, a gente vai fazer um episódio para quem não foi, que a gente sempre faz isso todos os anos. A gente vai ter vlog também, que o Leandro vai subir em algum momento. Inclusive, eu tinha até pensado aqui no vlog, a gente ia cada um falar um pouquinho sobre as palestras lá, Pode ser. Acabou. mas a gente faz o episódio aqui também e a gente discute sobre isso depois. Ou a gente grava agora e que Pode foi ser. lá. A gente foi lá, mas por que eu trouxe a ideia de a gente discutir esse paper agora, apesar da gente estar super corrido aí, é que foi o tópico com mais perguntas, eu acho, tá? Sim. O evento, sendo bem breve, o evento foi dividido em várias partes, então teve a parte de impurezas não mutagênicas, teve nitrosaminas, teve produtos de degradação e teve extraíveis e lixiviáveis. E eu acho que a parte que mais gerou questionamento foi ICHM7 e nitrosaminas. Então, eu acho que é totalmente conveniente a gente discutir esse paper para falar um pouquinho mais sobre isso, sobre questionamentos que a gente teve lá também. Então, se vocês lembrarem, inclusive, a gente pode trazer as perguntas aqui também. Dito isso, antes de começar a divisão de fato aqui, o paper fala que existe um triângulo, que são 3 pontos principais da abordagem da avaliação de risco de nitrosamina, que ele se baseia em coisas óbvias, mas aminas vulneráveis, ou seja, aminas que são presentes e capazes de levar à formação de nitrosamina, agentes nitrosantes, estão 2 das pontas, e a terceira ponta é condições favoráveis para a reação de nitrosação. Então, tendo esses 3 pontos, toda avaliação de risco tem que ser focada nesses 3 pontos. São 3 pilares importantes da avaliação de risco de todo o processo. E aí eles criam e mostram um framework de avaliação do começo ao fim, de todas as etapas, dizendo que muitas das etapas, se você responde não, acabou a sua avaliação. Por exemplo, tem agente nitrosante na sua análise? Sim ou não? Não, então esquece. Já nem precisa continuar, tá? Mas eles fazem toda essa avaliação e aí eles discutem que, apesar de no começo tudo se basear só no IFA, hoje a gente já sabe que o produto também o produto acabado também é um fator relevante que deve ser considerado na análise. Uhum. E aí ele divide em 2 etapas. Então, IFA, análise de IFA, fabricantes de IFA, a fabricação do IFA e de produto acabado. Aí agora eu vou começar a passar para vocês. Já fiz a minha parte, já fiz a introdução. Tchau. Não, eu tenho algo a dizer. Tá bom. Sobre... Então, o primeiro step que eles falam é basicamente... Depois, você Calma, pode calma. Eu vou falar Fazer dentro a da... pergunta. Deixa ele puxar. Eu vou te passar a bola para a pergunta para você descrever aquilo. A primeira parte, o primeiro step que eles analisam é a introdução direta da nitrosamina no seu processo. Então, não é que você está olhando a amina vulnerável ou agente nitrosante. Você está olhando a nitrosamina. Iris, acho que isso vem... discorra sobre. Tá bom. Step 1. Eu acho que isso vem realmente... é anterior a esse triângulo, né, de todos os fatores que precisam estar presentes para você definir que tem risco de formação de nitrosamina, é realmente ver se você adicionou intencionalmente nitrosamina ou não. Nitrosamina. Eu não vejo
É que na nossa experiência, motivo. não tem muitos desses casos, né? Mas você vê algum motivo? Vocês veem algum motivo pra adicionar nitrosamina? A nitrosamina é um grupo reativo assim que você pode até usar para fazer algumas reações, mas não é o grupo preferencial muitas vezes. Mas o risco deles, por exemplo, pelo que eles nessa etapa de fase 1 que eles discutem bastante, é a inserção principalmente pelo uso de materiais recuperados, Sim. pelo uso de Então, solventes recuperados. Não é bem PETs. essa pergunta, né? Então, como que a nitrosamina pode aparecer diretamente no seu processo e qual a preocupação que você tem que ter aonde olhar? E aí eles citam que, principalmente, você vai ter que observar se os agentes ou se a própria nitrosamina vem de processos que são realizados na sua planta e que se acaba sendo reutilizado. Inclusive, eles falam formas de evitar também. Então, como que evitaria essas situações específicas? Se você vai ter que usar um material reutilizado, por exemplo, um solvente, evite de usar solvente de processos produtivos diferentes. E de preferência, use na mesma etapa para garantir que o seu processo vai ser sempre o mesmo, que você vai ter uma confiança na forma como você vai usar e reciclar, por exemplo, solventes. Tem um bom controle do solvente. Exatamente. Sim. É claro que hoje a gente está falando isso e hoje é fácil e simples. Fácil não, mas hoje é perceptível de dizer. Até na nossa experiência meio mesmo, óbvio, né? é meio óbvio. E hoje, quando a gente pega os DMFs, acho que grande parte deles, para não dizer a maioria, mas grande parte controla no solvente lá, faz uma análise mínima de pelo menos de NDMA, né? Então você tem lá os valores. Mas no passado eu sentia que não tinha isso em tanta frequência. Eu acho que a gente ainda recebe muita declaração de fornecedor com essa afirmativa, né? Eu não adiciono nitrosamina. Só que eles esquecem de todo o resto também. Então a declaração vem só com eu não adiciono nitrosamina. Bom, acabou. O que a gente faz a partir disso? Claro, é bom, né? Ou eu fiz uma avaliação de risco que eu não observo a adição intencional de nitrosamina, mas a gente não sabe o que ele avaliou. Sim. Né? Então, e muitas vezes a gente só sabe que foi feito o processo de reutilização do solvente, mas ele também não explica detalhes como é que ele fez aquele processo. Então, se ele favoreceu, por exemplo, uma temperatura numa condição ácida para o tratamento, ele poderia estar formando nitrosamina no processo de recuperação. Sim. E apesar de não ser uma adição intencional, muitas vezes pode acontecer uma adição não intencional por essas vias. Isso, então, de novo, recuperação de solvente, água, seu material. A gente tem nitrosaminas na água também, né? Seu material de partida de alguma forma tá contaminado, se for uma mina que foi produzida de uma certa forma. Então, são análises que você tem que fazer e não. É uma coisa que você tem que se perguntar se o fabricante analisou e não só analisou o global. Não acreditar o que ele está lendo ali também, não é só o que ele está falando. Sim. Muito simples. Essa é a primeira parte que eles determinam sobre a adição intencional. A segunda parte, então, foca nos agentes nitrosantes. Lembrando que a gente falou que tem 3 pilares: amina, agente nitrosante e condição reacional. Então, agentes nitrosantes, quem quer? Eu posso falar disso. Vai lá. Aí eu vou começar, na verdade, um pouco mais pro final, mas eu vou bater um pouquinho nos fabricantes. Começar pelo final. Mas uma coisa que a gente costuma ver com bastante frequência nas análises de risco que a gente faz, e pegando as análises de risco do próprio fabricante, é considerar o seguinte: eles sempre mencionam, não adicionei intencionalmente nenhum agente nitrosante, portanto, não tenho risco na minha amostra. Só que a questão existem outras fontes de agentes nitrosantes que propriamente... Que não são óbvias. Que não são óbvias, A água é uma fonte de agente nitrosante com nitrito, sais podem estar contaminados com nitrito, ácido nítrico é uma fonte de agente nitrosante também que tem que ser considerada. Então, e isso fica bem claro quando a gente pega muitas análises de fabricantes, que eles não levam em consideração essas fontes secundárias, né? Então... eu acho que esse é o ponto mais importante que tem que considerar. Inclusive, alguns materiais podem até se decompor em nitrosamina. Se você tem uma hidrazina e tem condição oxidativa, isso pode virar uma nitrosamina por si só. Então, sempre que for fazer esse tipo de análise de risco, tem que ter um cuidado muito grande de analisar tudo que for realmente possível, porque você nem sempre tem todas as informações necessárias para descartar para descartar que um material de partida não vai estar contaminado de alguma forma. Então, tem que ser sempre uma análise muito compreensiva para
garantir que o risco é negligenciável nesses casos. Mas, de maneira geral, os agentes nitrosantes mais comuns que a gente olharia, assim, pega uma rota de síntese, bate o olho para ver se é nitrito de sódio, haletos de hidrosila. Esses são os mais clássicos e que, se você identificar eles na sua análise de risco, imediatamente já levantam um alerta. Aí você já vai buscar outras condições, se tem a presença de uma amina, por exemplo, que são as próximas etapas, né? Mas você já vai buscar as outras condições para ver se realmente esse agente nitrosante que está sendo introduzido leva a um risco de formação de nitrosamina. Eu acho essencial o que você está falando, Lucas, não só para esse contexto de nitrosaminas, mas isso é o que esse HM7 pede para impurezas mutagênicas. Sim. Né? Então, eu participei de uma discussão essa semana que a gente está fazendo a consulta pública do Guia 79 da 964, eu trazendo as impurezas todas nesse negócio aqui. Mas não deixa de ser porque eu tô falando de avaliação do risco. E aí, para mim, eu fico um pouco preocupada com o que as pessoas entendem da análise prévia, né? Porque a análise prévia é isso, é você prever o que pode acontecer do ponto de vista de degradação com o seu ativo e com o seu ativo junto com os recipientes para, principalmente, prevenir impurezas mutagênicas. Por quê? Porque as mutagênicas, muito provavelmente, seu método não vai pegar no limite que precisa. Então, por exemplo, quando a gente avalia gap análises de DMF lá na parte de impurezas, cara, raramente o fabricante da matéria-prima, ele faz essa busca aprofundada, ativa, de substâncias que formam na rota de síntese dele que ele não pegaria nos métodos que ele utiliza, né? E aqui meu ponto de atenção também, não como uma crítica, mas como um ponto de atenção aos métodos farmacopeicos, né? Então, métodos farmacopeicos para controle da qualidade dos ativos, quando tem controle de impurezas, né? Muito provavelmente são impurezas que são óbvias, que são subprodutos, que são intermediários, que são, enfim, degradações desse ativo formados ali ou não extraídos ou não purgados no final da rota de síntese, que vão aparecer num método de impurezas muito básico, e, portanto, que vai fazer o fabricante se controlar. Agora, mutagênica não é óbvia, Sim. Né? Isso sem contar que, às vezes, o método farmacopeico é uma cromatografia em camada delgada. Exato. Que você não vai saber o que está sendo formado. Exato, né? Então, porque são métodos mais simples mesmo. Enfim, eu acho que é só um alerta, porque eu acho que tudo que a gente está vivendo vai trazer esse tipo de consequência para o futuro quando a gente fala de impurezas. Então, quão crítico a gente precisa ser numa análise teórica para evitar que essas substâncias estejam presentes no meu ativo, consequentemente no meu medicamento, e para que a gente consiga programar as nossas ações futuras, porque as ações que a gente tem hoje não vão pegar. Mas eu acho que a gente já tá meio que... Eu vejo já uma mudança de mindset por conta das próprias nitrosaminas, e eu vejo isso, na verdade, ainda falando de nitrosamina, né? Então, as indústrias já estão se preocupando com novos produtos e em evitar o risco da formação. Então, a gente já está entendendo melhor, já conhece como se forma e quais que são os riscos atrelados e já está pensando anteriormente para tentar evitar um problema antes dele de fato existir. Então, acho que a gente já está mudando um pouco. Sim, mas para nitrosaminas. Para nitrosaminas, falta ainda... Tem, assim, ó, a gente tem falta dias Q3A, Q3E, Sim. impurezas, Sim. não é? Então, assim, degradação a gente sempre fez, Sim, só que não na hora certa, sim. Sim. certo? Então, acho que esse é deixar um alerta aqui também para que a gente extrapole a avaliação do risco Que a gente para tá outras, exato, tudo que a gente está aprendendo com nitrosaminas para outras impurezas, tendo o ICHM7 como base, quando a gente estiver falando de orgânicas, né? Tendo o ICHM7 como base, porque se tiver mutagênica e pegar no seu método, você já está perdido, né? Já passou do limite, com certeza. Não, e só para... Você falou alguma coisa? Não. Mas, não, é só para concluir isso, e é legal que no paper ele determina e descreve exatamente quais são os principais agentes nitrosantes. Então, tem agente nitrosante, por exemplo, em reações orgânicas, que não necessariamente o nitrito de sódio, que é o mais comum que o Lucas falou, mas tem outros que seria para fase orgânica. Confesso
que acho que dos mais de 500 relatórios que a gente já viu e fez de DMF, tal, eu acho que eu nunca vi Também não. na síntese de IFAs, por enquanto, dos IFAs que a gente está utilizando, por exemplo, o tecbutóxido de nitroso, se não me engano, ou reagentes orgânicos de nitritos, por exemplo. Então, que seriam aqueles que estariam reagindo em condições de solventes orgânicos, por exemplo. Então, eu devo dizer que, na maior parte das vezes, eu nunca encontrei nenhum desses nitritos orgânicos na nossa experiência aqui. Mas temos aqui várias condições, e inclusive tem paper já descrito na literatura que trata condições diferentes de nitrito de sódio, então outros sais de nitrito de amônio também. Aí tem aqui o brometo, o aleto de nitrosila sendo o cloreto de nitrosila, brometo de nitrosila, então ele fala sobre isso, fala bastante sobre isso. Ele fala sobre a importância de óxidos nitrosos que estão presentes no ar. Então, a própria exposição do ar é capaz de nitrosar. Se eu não estou enganado, é de 1 a 3% que isso acontece de modo geral. Então, se você deixar um produto por muito tempo exposto ao ar ou em temperatura, você vai poder promover a nitrosação de modo geral. E ele também cita, por exemplo, que a água que eles utilizam, que eles observam, que aí eu acho que é uma diferença gigante do que a gente vivencia na prática. Eles trabalham com menos de 3 ppbs de nitrito em água potável ou até 0,1 ppb, que na nossa experiência aqui é uma quantidade bem pequena para o IFA. Se a gente lidasse, inclusive, com essa quantidade ou com essa concentração, praticamente não teria formação de quase nenhuma nitrosamina, porque a quantidade de nitrito é tão pequena. Se é a água a única fonte, né? Exatamente. E a gente pode, inclusive, falar que a maioria das reações não utilizam nitrito de sódio como reagente estequiométrico. É muito raro. É difícil. Então, essa quantidade é muito baixa. Se a gente fosse fazer, eu acho que a extrapolação para a IFA, com essas concentrações, provavelmente nenhuma das moléculas, estequiometricamente falando, geraria, considerando 1 litro de formação. Por isso que eles até colocam que a água tem um risco muito baixo de... Sim. Mas é isso, né, para eles. Então para eles, essa a experiência, gente não né? explica. Dessa experiência. No nosso caso, a gente está falando normalmente, quando a gente considera o limite da OMS, a gente está falando de 3 ppm, então 1000 vezes a mais do que o que está sendo considerado. Seria 3.000 ppb. Então, assim, bastante coisa em relação ao que eles estão falando. E aí a gente chega na fase 3, então, só um outro adendo antes da gente falar da etapa 3, eles determinam muito bem um workflowzinho para você ir respondendo, só que eles quebraram esse workflow porque eu acho que não cabia na página de uma forma geral. Então, cada etapa eles vão colocando um pedacinho de workflow e você vai respondendo, e se a resposta for sim, não, você vai seguindo em frente com o seu trabalho. Mas acho que só falando sobre esse workflow, é o que o FAPE está identificando que as indústrias estão aplicando, né? Não significa que é o que tem que seguir. Sim. Não significa que é obrigatório, mas significa que é uma sugestão lógica, um racional para onde você analisar e como você analisar. Para fazer a avaliação de... se você aplicar isso, tá seguro, mas não é a única forma de fazer uma análise. E aí a gente chega nas fontes de aminas, então, agora também. E aí vou deixar até para eles falar essa daí, se é que ela vai querer falar, senão vai ter que ser o Lucas. Não, agora acho que é minha vez. Que é para falar a gente vai trocando. que ele fala os tipos de amina. E lembrando, gente, quando a gente for falar de produto, a gente vai voltar a falar dos mesmos itens. Sim. Só que sob outras perspectivas. Sim. Então, nesse caso, a gente tem alguns tipos de amina, né, eles? Aqui já entrando em assuntos polêmicos, né? Porque a gente está falando sobre a formação de nitrosamina vindo de aminas, né? Quando a gente está falando de grupos N-nitrosos, a gente pode estar falando sobre a nitrosação de outros grupos que contêm nitrogênio como função orgânica. Que eles citam também, né? Eles dão um tapinha, assim, mas... Mas eles focam principalmente na amina, que é aquela que a gente identifica como 2 aspectos, que são as grupos nitrosos advindos de aminas são aquelas que existe maior chance de ter maior potencial carcinogênico e também maior reatividade para a formação. Então, por isso que a gente está olhando para nitrosaminas principalmente. Daí a gente define então aminas em primária, secundária e terciária, e toda avaliação, todo relatório de nitrosamina que eu vejo, na verdade, todo documento, todo paper que eu vejo sobre nitrosamina, eles inverte a ordem e fala sobre a reatividade delas. Então, primeiro a gente traz de aminas secundárias, que são as mais reativas, depois terciárias,
que vem a seguir, e primária ele deixa por último, que apesar de ser reativa, ela é instável, então se decompõe. Então, na verdade, nitrosaminas vindo de aminas primárias não é uma preocupação E toxicológica. Se eu não estou errado, tecnicamente a primária seria a mais reativa, até no reativa. processo de nitrosação. Só que como ela Ela não forma... depois. Exato, ela não é um risco. Ninguém está muito preocupado com elas. Além disso, né, ele fala bastante, acho que principalmente da diferença da estrutura das aminas terciárias, que a amina secundária é meio que inquestionável o risco para formação, e de aminas terciárias eles discutem Quando ela é, probabilidade, o que está associado à probabilidade de formação de nitrosamina, e isso está muito relacionado com o terceiro pilar da avaliação de risco, que é condições reacionais favoráveis. Então, eu acho que porque ele fala, né, quando ele cita o triângulo, que tirar uma das condições já reduz bastante o risco da presença de nitrosamina, mas eu acho que tirar as condições reacionais, na verdade, não é algo que tem que tirar, ela tem que estar sempre avaliando junto, porque ela que vai determinar se algum dos outros pilares é de fato importante de ser avaliado ou não. Entendendo que as aminas terciárias, elas são menos reativas, né, elas são mais... É mais lenta a formação de nitrosamina por essas fontes, e depende bastante dos processos que são empregados, né? Então, a gente está falando aqui que apresentaria o risco de formação de nitrosaminas por aminas terciárias seria superior quando a gente está falando de meios com pH mais baixo e que tem, tipo, muita quantidade de nitrito. Aí uma coisa que eu achei interessante foi sobre algumas diferentes estruturas químicas de aminas terciárias que, na verdade, têm uma reatividade superior ao que o aminas terciárias. Então, ele traz aqui as anilinas, as benzoaminas, a gramina e o derivado de furano também, como algumas aminas terciárias que ele sugere que você tenha uma atenção especial. E isso, no meu entendimento, está relacionado com o segundo parâmetro que está associado à reatividade das nitrosaminas, que é o próprio pKa delas, né? Que a gente entende que quanto menor o pKa da amina, maior a reatividade dela para nitrosar. E essas aminas, elas apresentam um pKa mais baixo e, portanto, são consideradas um risco maior em relação às alquiloaminas terciárias. Inclusive, isso achei tem bem a legal. tem a tabelinha, né, que eles colocam aqui das dependências de pKa para mostrar essa relação, e aí eles mostram a dimetilamina, a morfolina e a N-metilanilina. A dimetilamina tem o pKa mais alto e ela forma menos, enquanto que, por exemplo, a N-metilanilina, que é a que tem o pKa mais baixo, forma estratosfericamente. Inclusive, quando a gente pensa nos modelos cinéticos para predição de formação, o modelo cinético não consegue prever, ou melhor, o modelo cinético tradicional, né, não consegue prever de uma forma conservadora a formação de nitrosaminas a partir de anilinas. Então, se você está aplicando o modelo cinético aí para anilina, cuidado. Para não se equivocar. E aí ele fala, inclusive, também dessa questão até de outras aminas, por exemplo, hidrazinas, que podem ser oxidadas em condições específicas, que aí eles falou de algumas das estruturas são mais reativas, como ela falou também, é porque a própria estrutura dela leva a um possível estado de rearranjo que vai liberar por exemplo, uma moléculas mais simples. Que vai levar à formação de uma amina secundária, que vai levar à formação de uma nitrosamina. Então, ele acaba descrevendo bastante isso bem detalhadamente. E aí, por fim, nesse item ainda, ele coloca, então, que tem o Drug Substance Risk Analysis. E aí ele fala que, assim, uma vez, então, que você sabe as três questões, tem nitrosamina no seu produto vindo de fora adicionalmente ou não? Se você tem os agentes nitrosantes ou você tem as aminas, agora é a hora de você fazer sua análise de risco. E aí ele desenvolve uma estratégia aqui que não necessariamente é a que a gente acha que é a mais fácil, mas é uma estratégia do racional deles que eles fizeram, que basicamente analisou se tem se tem amina, se não tem. Se tiver, em qualquer momento tiver uma oportunidade de ter risco de nitrosamina, de formação de nitrosamina, você acaba fazendo a purga. E aí pensando estruturalmente mesmo, né? Pensando não em probabilidade de formação. Ainda você não pensa nas condições. Esse é o diferencial deles aqui na estratégia que eles construíram. Você analisa a presença, você analisa adição intencional. Uma vez que você tem todo mapeado a sua rota, agora você olha, tem amina vulnerável que levaria à formação de nitrosamina? Tem, vou fazer a purga. Vou fazer a purga agora, porque se eu purgar, supondo que ela vai formar, independente do resto da condição, se ela formar e ela for purgada, você não tem risco mais nenhum. Então, tipo, eles tentam cortar o mal pela raiz.
Entende o que eu tô querendo dizer? Eu acho que é uma saída bastante estratégica. E eu acho que não só essa, né? Mas depois a gente vai falar um pouco dos limites e tal. Eu achei super interessante eles trazerem uma abordagem que ficaria como controle lá para a fase 3 para a fase 1, Sim. né? Isso é curioso, porque pra gente aqui isso era um pouco óbvio, mas quando eu me deparo com algumas discussões externas, eu percebo que as pessoas seguem muito à risca 1, 2 e 3. o 1, 2 e 3, né? E eu acho que tem algumas inversões que são extremamente interessantes para que vocês não tenham que despender tempo e recurso para ir para uma fase 2, né? E depois descobrir que você conseguiria, por exemplo, mitigar esse risco só com métodos ou com abordagens teóricas, né? Então, a purga é uma delas. Então, você conseguir fazer um estudo de purga, seja para uma nitrosamina ou seja para uma amina secundária, enfim, acho que já é extremamente interessante para você já concluir numa fase 1 que você não vai ter nenhum risco, né? Exatamente. E aí, uma vez que você fez a purga, se você identificou que tem risco, ou seja, você não conseguiu uma relação adequada, Uma razão de purga adequada, aí você olha para a condição e você vai ver se realmente a sua amina tem capacidade de reagir, se o pK dela é baixo, se ela está em condição ácida, se ela é viável a formação ou não. Porque, inclusive, muitas das vezes ela pode levar uma formação de um produto, numa reação de nitrosação, ela não necessariamente vai levar a formação da nitrosamina. Ela pode levar a formação de um derivado nitroso qualquer, por exemplo, que eles citam aqui. E se mesmo assim você ainda não conseguir encontrar justificativas para isentar esse risco, você pode ir lá e aí avaliar dados de segurança daquela nitrosamina, caso o valor da nitrosamina seja um valor menor que 1.500, por exemplo. E aí entra na discussão de você entender se o limite é aquele mesmo ou se o limite pode ser aumentado ou não para você fazer uma reavaliação ou até mesmo movimentar para um teste de mutagenicidade, um teste de Ames modificado, que é o que eles citam aqui. E aí vem o Step 4, que é um pouco dentro dessa parte que eu falei aqui de CH, do CPCA para o próprio limite, né? E aqui eles contam um pouquinho da história, como que chegou. Antigamente os TTCs eram 18 e 26, ainda mas isso era aplicado para muito mais moléculas. De repente, com o passar do tempo, surgiu então a abordagem do CPCA, que foi um grande diferencial, e aí deixou muitas das moléculas na categoria 4 e 5, mas os riscos mais significativos seriam na categorias 1, 2 e 3. Para você isentar isso, ele traz discussões como você utilizar o teste de Ames modificado. Entretanto, aqui tem uma frase muito importante que eles falam: entretanto, em certos casos, as autoridades de saúde recomendam estudos in vitro. Adicionais ao teste de Ames modificado. Exatamente, eles solicitam as autoridades. Isso adicional, né? Não, eu vou falar isso agora. Eles recomendam estudos in vitro adicionais. In vitro? In vitro adicionais, como in vitro, ensaio de mutação de células mamárias, assim como metabolismo, para poder... Tá. Isso é engraçado, não é que é engraçado, né? Isso é curioso e interessante, porque muito do que a gente vê nos próprios guias fez um estudo de Ames, deu negativo, você não precisa de mais nenhum tipo de informação. Ames modificado. Ames modificado. Talvez algumas agências aqui, durante o processo de análise, pedem estudos adicionais in vitro. O que eu acho interessante, principalmente a questão de metabolismo. Que também é interessante de dizer que o metabolismo no modificado você tem um proxy muito bom para você entender o metabolismo de como vai ser a sua molécula quando você faz o Ames modificado. Mas, aparentemente, eles estão pedindo questões adicionais. Eles citam os in vivo, pode falar. Eu acho curioso realmente isso, principalmente se a gente quer defender 1.500, né? Porque eu entendo a necessidade, não a necessidade, né? Mas a avaliação da genotoxicidade fora mutagenicidade para entender realmente qual que é o risco atrelado, mas não relacionado ao limite de 1.500, né? Porque se a gente está falando de outras formas, se comprovou que não é mutagênico via teste de Ames modificado, os outros testes, se positivos, muito provavelmente estariam atrelados a limites superiores ao 1.500. Exato. Eu achei curioso ele atrelar isso ao limite de 1.500. Eu acho curioso e não aplicável. Ponto.
Sim. né? Até mesmo... Eu não endosso esse racional, eu me imagino que seja a experiência aqui, né, de Sim. várias agências, mas não endosso porque é isso, não faz Sim. muito sentido. Por isso que eu falei agora, não, é em vivo. Que daí o em vivo, ok. É. O em vivo, não, ok. e eu acho mas... que indo nesse sentido também, a gente ainda não tá nem fechado qual que é o protocolo que deve ser aplicado para o teste de mutagenicidade de Ames modificado, né? Então, assim, se a gente nem sabe ainda qual que é realmente o requisito para esse teste, ficar sugerindo outros testes que também não tá Exato. harmonizado na forma de fazer, fica ainda confuso, né? Tipo, tá, o que eu faço com esse resultado? Eu fiz de um teste bom, mas o que é um teste bom? Tá, E ainda que eu resultado, perdi. exato. E só para sustentar o 1.500, Uhum. né? Então, acho que não endosso, Sim. sim. Acho que não precisamos... Sim. Acho que, claro, eles Mas devem eu colocar... acho que eles devem colocar aqui os piores casos, enfim, todas as experiências possíveis. Ao longo também desse tempo todo que a gente vem discutindo nitrosaminas, isso também é muito importante. A ciência evolui, e nitrosaminas evolui mês a mês. Sim. Né? Então, não é porque o que a gente faz, o que a gente fazia no passado, uma coisa que a gente vai fazer hoje e vice-versa, certo? Então, acho que esse é um ponto bastante importante e relevante, principalmente quando vocês forem questionados pela agência, que às vezes avalia um dado mais antigo, enfim, e já está com conhecimento mais avançado, e aí você não consegue, você fala, não, mas é que nessa época era assim, né? Enfim, então acho que é um ponto de atenção para a gente estar o tempo inteiro atualizado e preparado para responder questionamentos de relatórios antigos, enfim, acho que nitrosaminas causa muito isso, né? Não, e ainda nesse mesmo item de determinação de limites, eles ainda falam agora da nova tendência, que são os estudos em vivo e de mutação. Então, eles falam aqui o Mutamouse, o Big Blue, que é o TGR, que também é bem famoso. Tem também o... Read Across. Tem o, Opa, desculpa, você tá falando de teste. tem o Next Generation também de sequencing, que é para avaliar a frequência de mutação. Então, tem várias abordagens ali que eles utilizam, que eles citam, que inclusive esse é um tema que foi bastante já discutido no evento da LASA. Eles trouxeram algumas informações sobre BMD, sobre esse tipo de estudo. Então, se você quer saber mais sobre isso, deixa aqui a mensagem para a gente poder trazer um pouco mais de informação a respeito. E aí eles falam sobre peso de evidência para estabelecer a Lifetime, que também foi outro episódio tópico. aqui. A gente já falou sobre isso aqui, e foi um outro episódio, foi um outro tema que também foi falado no evento da LASA, que inclusive sobre mudanças em CHM7, certo? Sim. Less than Lifetime. Da próxima Da próxima revisão. E aí eles até citam aqui uma coisa interessante, que eles citam que para produtos que são planejados e desenvolvidos, né, para câncer avançado, dentro do escopo do CHS9, as nitrosaminas elas podem ser controladas de acordo com o CHQ3A e CHQ3B, dentro dos limites específicos de qualificação, justamente porque as moléculas também vão ter um mecanismo semelhante. Deixa eu falar uma coisa com relação... Vocês vão falar dos limites? Que tipo de limite? Quando aumenta o limite na fase 1? Não. A gente pode falar. Eles citam aqui, eu já passei, né? Mas se você quiser... Não, eu queria voltar. Só para reforçar, porque assim como a purga pode ser utilizada nesse momento, o aumento do limite dessa nitrosamina também. Então, acho que sim, a gente começa fazendo a avaliação dela conforme os limites definidos, ou com um dado, ou por CPCA, por exemplo. Só que uma vez que a gente não consegue, ou que na nossa avaliação a gente identifica um risco mediante a esse limite, a gente pode sim avaliar essa nitrosamina e entender se por read across ou por alguma outra abordagem a gente tem uma chance de aumentar esse limite, né? Então isso é uma coisa que eu também discuto direto nas minhas aulas, nas palestras, e as pessoas começaram a me questionar e eu não estava entendendo por quê. E é por isso, porque elas pensam em alteração de limite pós-fase 2. É um jeito meio sequencial de pensar. Exato. Muito, muito padronizado e pouco inteligente, a meu ver, porque você precisa fazer o teste experimental, quantificar
para depois aumentar limite se você aumenta o limite e isenta o risco, né? Porque mesmo com teste experimental, se você aumentar o limite, você vai isentar o risco. Eu acho que isso é muito... ele vem muito das outras avaliações, na verdade não das outras avaliações, mas do controle de outras impurezas que são feitas, né? Tipo, quando a gente tá falando de impureza não mutagênica, essa é a lógica mesmo. Ó, putz, tá acima do limite, vou subir o limite. Exato, Mas na pra qualificação, nitrosamina... né? Mas porque você precisa de um resultado experimental real, Sim. ou mais próximo do real, para Começar a você... se preocupar, né? Exato, se preocupar. Nitrosaminas não, ela é uma preocupação no ponto de partida, Sim. né? Então, isso é uma prática bastante comum no nosso dia a dia aqui, por isso que eu demorei para entender que isso era uma fase 3, porque, na verdade, pode ser considerado uma fase 3, mas a nossa sugestão é sempre trazer isso para uma fase 1. Então, no nosso caso aqui, toda vez que a gente identifica o risco, mas que tem uma oportunidade de aumentar, a gente já entrega essa possibilidade para o nosso cliente, dizendo, olha, aqui deu risco, mas assim, se você quiser aumentar esse limite, a gente pode fazer um trabalho e, nesse caso, a gente isentaria o risco, né? Ou até mesmo, se não isentar, você vai para uma fase 2 Com um limite maior. com um limite maior, o que vai te ajudar tanto no desenvolvimento do método, quanto, de fato, não ter que colocar isso na rotina, enfim. Então, é antecipar um pouquinho essa estratégia que faz todo sentido. Portanto, não se apeguem a CPCA, não se apeguem aos limites estabelecidos, sejam críticos e entendam se há uma oportunidade de aumentar já no fase 1, ou seja, na avaliação do risco. Perfeito. E aí eles vão para a etapa 5, que é, tá bom, a gente analisou, tem risco, a gente fez a purga, não deu, agora eu vou analisar as condições. E aí eles falam de várias alternativas, inclusive eles citam aqui análise cinética em solução, para como que a gente poderia fazer isso, e eles colocam alguns lembretes que são muito importantes, e de fato, esses 6 tópicos que eles colocam aqui são bem importantes quando a gente faz análise de risco, que é a nitrosação, ela acontece principalmente com nitrito de sódio, que é o nitrito inorgânico que o Lucas falou, em meio aquoso. Essa é a principal condição, mas não é a única, né? E ela geralmente tende a acontecer em pHs ácidos. A nitrosação, ela também pode ser catalisada, tem catalisadores, por exemplo, como aldeídos, e aí você não necessariamente precisa ter o pH baixo, ácido, para poder formar reação, então ficar muito esperto com isso também. E aí eu vou só vender a gente muito rápido. Vai lá. Essas condições reacionais eu acho que exigem bastante conhecimento químico de quem está analisando e é uma coisa que você precisa de uma equipe muito capacitada para fazer esse tipo de análise, porque são vários. É aldeído, é tiocianato que pode mudar também, pode catalisar a reação. Então você precisa sempre de uma equipe muito capacitada para fazer esse tipo de análise. E como a gente é muito humilde aqui, eu acho que a gente tem uma equipe muito bem capacitada para fazer esse tipo de analisar o risco numa reação química também. E são questões também que são avaliadas até por alguns softwares, no nosso caso o Zenit também, ele já ele é sensível o suficiente para fazer esse tipo de análise de risco se você der as condições... Mirábiles também. Sim, se você der as condições reacionais, né? Também. Então... mas eu acho que também, quanto a isso, acho que é por isso que precisa, de fato, de uma equipe capacitada para fazer avaliação de risco, porque a gente não está avaliando só os dados que os fabricantes nos deram, né? A gente está indo além, porque eles não dão dados suficientes. Não são todas as informações. Então, é importante ter também o conhecimento aplicado já, para entender em quais situações, em quais reações que, de fato, existe a chance de que esteja sendo utilizado, por exemplo, de ter um catalisador, por exemplo. Então, não é só bater o olho assim, eu sei que pode, sei lá, se para considerar um risco de formação de nitrosamina num pH mais alcalino, eu sei que eu preciso buscar por formaldeído, por exemplo. Aí eu olho na rota de síntese, não encontro formaldeído e falo, então não tem risco. Pronto, beleza. Quando, na verdade, essa condição, na verdade, ela pode estar sendo utilizada e a gente só, batendo o olho nos dados que foram fornecidos pelo fabricante, a gente pode não encontrar porque ele não identificou. Então, precisa de um conhecimento químico realmente das reações orgânicas que podem, que existem, né, por trás da síntese de IFA, para realmente entender o que é que pode estar sendo utilizado e o que não está sendo comunicado, comunicado pelo fabricante. E sem contar uma possível degradação. Às vezes pode formar formaldeído, por exemplo, porque tem alguma molécula degradando. Sim. E é uma coisa que o fabricante
não vai contar, muitas vezes não vai nem buscar, Não vai saber. não vai saber, Uhum. e aí a gente tem que inferir com base em literatura, com base em tentando entender realmente as condições que são apresentadas. Além dessas duas etapas que o Lucas falou já, então, completando, eles falam que a taxa de nitrosação é amplamente relacionada com o pH da reação e com o pK da amina, que aí ele já falou. Automaticamente ele fala que pKs menores tendem a favorecer a reação de nitrosação, isso também a gente já falou sobre isso. Aminas terciárias que não são ativadas, ou seja, que são as aminas que a Iris falou lá atrás, se elas não forem ativadas, elas são menos preocupantes, dado que elas possuem uma etapa adicional de reação. Entretanto, as que são ativadas, você deve levar em consideração e sim se preocupar. E por fim, a última parte é que a presença de outras fontes de agente nitrosante, por exemplo, aqui ele fala como estresse mecânico e tudo mais, podem levar a aumento da formação de nitrosaminas ou não. Então, você observar também o processo que você está utilizando, porque você pode adicionar fontes de agente nitrosantes que não era esperado dentro do seu processo. Dito isso, ele até menciona um pouquinho ali para você estar sempre de olho nessa questão da purga, que purga de nitrosamina é uma purga específica, as temperaturas, porque as nitrosaminas, por exemplo, de baixo peso molecular são muito voláteis, e aí você tem que ver as temperaturas que você vai utilizar. Ele coloca alguns parâmetros mínimos de o que você deve levar em consideração ou não, e ele dá um exemplo, por exemplo, do NDMA, que o ponto de ebulição dele é 153 graus Celsius, então assim, você pouco vai conseguir atribuir fatores de volatilidade em purga para o NDMA, e o NDMA ele é altamente solúvel tanto em água quanto solventes orgânicos, então você tem que estar muito dedicado ali, muito, como é que eu posso dizer, muito criterioso na hora de avaliar o seu processo de síntese, nos processos de extração, para saber quando que você vai colocar um fator de 10 numa solubilidade, ou se você não vai colocar, porque isso pode sim gerar um impacto significativo durante a sua análise. E aí a gente chega no item 6, que é, então, a nitrosamina pode ser formada. O que você faz depois disso? Teste de Ames. Basicamente, é isso, para você tentar melhorar o limite. Se você já fez isso que a gente está propondo, né, em outras etapas de realmente já tentou fazer um read across para melhorar o limite, ou, sei lá, fiz um teste de Ames modificado e deu positivo, já fiz tudo isso, tem ainda algo a mais para fazer, que eu entendo que é para vir por último mesmo, que é a utilização de testes em vivo mesmo, para comprovar esse potencial mutagênico, mas mesmo assim ainda acho que tem coisas ainda a discutir, porque o resultado desse teste tem muita coisa que ainda não está bem estabelecida, que é, se for negativo, beleza, controlo como ICHQ3A, Q3B, mas se for positivo, até agora eu tô meio que, de novo, sem saber o que fazer, vou ter que voltar para os limites que eu já tenho estabelecidos. Mas tá tendo discussões na comunidade científica de estratégias para aumentar o limite com base no resultado que você tem no teste em vivo de mutagenicidade. Então, ainda tem pontos a serem desenvolvidos. Isso que você está falando entra muito na etapa 7, que é logo em seguida, que são os testes opcionais de toxicidade para que você revisite aqui os limites, que ele fala, ó, se na etapa 6 você confirmou que o produto foi formado e que o limite está correto, a avaliação do limite aceitável pode ser revisitado, que é a hora que você acaba fazendo essa análise. Uma outra coisa que ele fala a pergunta da nitrosamina é, eu realmente posso formar essa nitrosamina na reação que a gente está pensando que vai acontecer? Porque eu estou falando que tem condições, mas eu não tenho certeza se a nitrosação vai acontecer na amina. Ela pode acontecer em outros lugares da estrutura da molécula. E aí eles mencionam aqui que é uma publicação até um pouco antiga, que foi feita no passado, que avalia, por exemplo, 3 condições específicas para que você submeta o seu IFA e analise. Se ela não formar nessas 3 condições, há grande probabilidade de que ela não vai ser formada nem no seu IFA, nem no seu produto acabado. Eu acho isso realmente é legal, né, de trazer aqui. Uma vez, se você identifica um risco, eu vou precisar controlar, eu vou precisar de um padrão dessa impureza para realizar o controle. Se eu estou tentando sintetizar o padrão e não consigo, isso é uma grande evidência que, na verdade, que não vai formar. E que isso poderia ser usado como argumento de avaliação de risco mesmo. Então, a gente pode voltar um pouquinho também. E aí você tem que pensar nas estratégias primeiro, né? Que é o que eles mencionam na estratégia sintética. Então, quais são as condições que você está usando para que você explore o máximo de cenários entre todas as condições que seriam representativas.
Eles, inclusive, citam que, por exemplo, isso seria meio que na contramão do próprio teste de NEP, que foi produzido no passado, que era justamente para provar nitrosação in vivo, né? Então, uma concentração muito absurda de nitrito e tudo mais, que não é a condição representativa de sínteses hoje da indústria farmacêutica. E aí vem o desafio depois desse, que é o que a Iris falou, que é como que você realmente confirma que você não conseguiu o produto? Porque falar, eu não consegui fazer a síntese. O produto não está estabilizado. Degradou. Tá, calma aí. Aí eu chamo os analíticos aqui e fala, vai lá e confirma isso. Então, tomar muito cuidado com o método analítico que você vai utilizar. Eles aqui citam que acho que é 0,5% de área de mudança. Então, se você vê um piquinho de 0,5% de área e aquilo for o sinal que você espera, aquilo é sinal de formação de nitrosamina. Então, mais uma vez, aquilo é sinal de formação de nitrosamina se a massa bater e se for identificado a molécula que você está imaginando. Então, eles falam para ter muita atenção e muito cuidado também com o fato de utilizar essa estratégia de falar da síntese e dizer que eu não consegui obter. Sim. Então, você vai ter que provar muito bem que você não é bem conseguiu justificado, com obter. E a certeza. gente já teve experiência disso, inclusive. Já. Né? A gente já teve umas experiências internas, a gente não usa essa tática com frequência, porque grande parte das indústrias preferem não fazer, mas a gente já teve a interação de ver o quão complexo é justificar que não formou. E por que não formou. Porque muitas vezes quando um fabricante faz esse tipo de análise, a gente não tem acesso a como que ele determinou. Então a gente fica nessa, mas você testou esse 0,05% ou qual da as área. condições que você quis testar? Qual foi o desenho experimental que você fez? É complexo. Sim. Bom, e aí a gente chega então no final. Então todas essas questões são as da substância. Agora a gente vai para o produto e aí eu vou falar para a gente meio que passar um pouco rápido para não Porque a gente entender. já falou quase Já falou muita coisa para lá. Então, mais uma vez, tem os workflows bonitinho no trabalho, no artigo. Você pode ir lendo e vendo pedaço a pedaço. Mas a primeira parte que eles falam é de embalagem. Embalagem, pouco risco, eles citam aqui. A gente, em geral. no passado tinha sido identificado, né, a presença de nitrosamina no produto proveniente do material de embalagem, principalmente vindo da tinta, mas depois que entenderam... Eles citam também, né? Depois que entenderam que existia esse risco e como que ele era mitigado, isso já não é mais uma preocupação relevante, né? Põe a tinta fora. Põe a tinta fora do blister E e acabou. foi suficiente. Enfim. E a preocupação é que na hora que você coloca, né, você sela o blister, você coloca a temperatura e se você não aumentou a formação pela temperatura, você pode fazer com que a sua nitrosamina seja volátil e ela acabe vaporizando e se depositando dentro do produto. Mas aí eles acabaram avaliando isso, descobrindo que isso é um mecanismo pouco relevante. Sim, agora porque a gente já mudou provavelmente o processo de impressão. Mas eles ainda citam que vale a análise de caso a caso. Com certeza. Também tem que Até mesmo porque a gente não está falando só aqui de produto sólido, e é uma coisa que ele traz, que é que o risco da embalagem ser uma fonte de risco para a formação de nitrosamina é também dependente da forma farmacêutica do produto. Exatamente. Então, como extraíveis e lixar a penca. Então, sólidos tem muita... exatamente. E os riscos maiores seriam em líquidos. E não é só em relação também à lixiviação, mas eu entendo que é o próprio material de embalagem que comporta um medicamento em solução, né? Que eles que são mais relacionados com a potencial formação de nitrosamina mesmo, né? Tipo, vindo de borrachas, por exemplo. Exato, então, sim. Não é só o potencial de lixiviação, mas é o potencial da presença mesmo de nitrosaminas no material de embalagem. E lembrando aqui que esse primeiro item deles, assim como foi no do IFA, eu estou pensando em nitrosaminas diretamente adicionadas. Eu não estou pensando na mina vulnerável nem no agente nitrosante. Aí eles falam da água. A água, como sempre a gente falou, em produto, inclusive, no passado tinha muita gente que tratava a água com cloramina, tratava a água com ozônio. Então, esses reagentes podem sim levar à formação de nitrosamina diretamente por mecanismos específicos, mas hoje em dia já é muito pouco utilizado e eles inclusive falam que se seu produto utiliza um tratamento de água mais adequado, provavelmente você vai ter é muito difícil ter nitrosamina diretamente no seu produto. E se você tem um tipo de tratamento de UV ainda, por exemplo, você destrói a nitrosamina ao longo do processo de purificação, que inclusive isso é interessante pensar até no mecanismo pelo qual a síntese poderia utilizar, se você jogar UV na molécula ou no produto ali para poder tentar destruir nitrosaminas de modo geral. Aí a gente chega na etapa ainda
É que agora vai 8D, 8B, 8C, eles vão colocando sub-itens dentro dos próprios itens, porque agora é a avaliação de, por exemplo, aminas, presença de aminas em recipientes. Eu acho que, na verdade, a grande diferença entre síntese de IFA e produto acabado se dá nos recipientes, e é onde eles trazem bastante ponto de atenção aqui, né? Recipiente como fonte de agente nitrosante é o principal. É o principal, o que eles citam aqui, Sim. inclusive. E também recipiente como fonte de amina, que também é uma outra preocupação. Que eles falam que é menos, mas é mas preocupação. que, né, tá lá. Vai que você tá enfiando no recipiente que a gente tá falando de amina mesmo, né? Aham. Porque, por exemplo, aqui eles citam dipé, trietilamina, Sim. trietanolamina. Não são recipientes muito comuns, Sim. a não ser que a formação seja líquida. Se o produto for líquido, eles são mais comuns. Mas mesmo assim é raro. Mas, por exemplo, aí eles falam um que a gente vê com muita frequência, EDTA. Sim. EDTA é muito comum. Uhum. Então, realmente, pode falar, desculpa que eu te cortei. Não, eu acho que em relação a recipiente é isso, né? Avaliar o risco. Eles fazem essas duas da avaliações da fonte. presença. A amina vulnerável no produto acabado, ela provavelmente vai vir mais do seu IFA ou das impurezas do seu IFA. Não necessariamente dos recipientes. Mas pensando no recipiente, tem algumas poucas condições. Agora, o nitrito, que é o agente nitrosante, Aí lascado, sim. porque é da onde vem a grande fonte Sim. mesmo, a nossa grande preocupação, acho que de todo mundo que trabalha com isso. Sim. E aí a gente chega para a etapa 9, já acabando aqui, que é a predição, de fato, a análise, então, para poder observar em casos que você tem condição, que você tem o risco da formação de nitrosamina, Uhum. como que você mensura isso. Uhum. Aí aqui vai começar o vai. vai começar o nosso debate. Deixou pro fim. Chegou no final. Primeiro de tudo, eu já acho engraçado eles trazerem... Engraçado, curioso. Curioso. Engraçado, curioso. Eles trazerem esse tipo de análise, né, do cálculo estequiométrico só no produto acabado. Tipo, eles não falam nada sobre o IFA e estimativas Eles citam na cinética, mas é o máximo que mas eles não falam quantitativamente, né? E eles trazem mais isso em relação ao produto acabado, que embora seja curioso, eu entendo que faz sentido, que a gente está realmente identificando que o risco principal de formação de nitrosamina está sendo relacionado ao processo ao produto acabado e não à síntese. A síntese, acho que a gente já entendeu como que mitiga, né? Porque os ambientes são muito melhor controlados, né? A gente já entendeu o que a gente precisa ter realmente de controle e o que pode ou não adicionar para evitar a formação. E tem menos... variáveis, né? Sim, é mais... Você tá falando, tô sintetizando um IFA com 2 ou 3 reagentes juntos e é fácil de analisar. Agora você tá falando acabado. 15 recipientes, uma embalagem, Sim. Que tem muitas coisas que não são controladas, né? Então, por exemplo, a gente controla pH em síntese porque isso é importante para reatividade, para síntese. E agora, no produto acabado, tem muitas vezes que a gente não faz, não tá sem controle porque não faz sentido. Não faz sentido. E o modo de cálculo de pH de um produto é muito complexo, Sim. né? Mas se a gente tivesse essa informação, seria algo que poderia ser colocado na avaliação de risco para suportar, né, a decisão se vai formar nitrosamina ou não. E aí eles mostram, e aí a gente tem um ponto aqui muito feliz de ver o que eles colocaram, que é a primeira vez que alguém cita, que alguém desenha a equação estequiométrica em forma de massa. Sim, a gente fica muito satisfeito por isso, porque a gente não precisa entrar em tantos detalhes e ficar profundo, mas isso está em harmonia com outros guias, do ICH Q3A, Q3B, por exemplo. Fala de massa para massa, o que é muito mais fácil da correlação específica visual, e não correlaciona ppm diretamente, porque tem uma confusão bem complexa, enraizada na perspectiva de analisar relação ppm comprimido, relação ppm. Sim. Então, é melhor excluir essa variável e trazer só em massa. Trazer em massa. Massa em relação à dose máxima diária, né? Isso é importante também de dizer. É que massa em relação à dose máxima diária sempre é o modo como a gente avalia, mas quando a gente transforma esse ppm é onde gera o problema. Sim. E aí eles viram aqui, falam uma coisa que é bem legal também, que eles falam que pensar a formação da nitrosamina no produto acabado, ela é decorrente de vários fatores e que isso tem experimentos mostrando. E aí eu gosto só de citar aqui que é muito relevante isso. A conversão de nitrosamina, ela pode ser decorrente da presença, claro, né, do agente nitrosante e da amina vulnerável, mas ela vai variar de acordo com o quê? pH do produto. Então, baixos pHs são problemáticos. A gente já falou isso na síntese também.
pK-amina. Também já falou. Aí agora uma coisa interessantíssima que não citou ali. Solubilidade do IFA na água. A gente está falando de produto acabado. Então, tem várias etapas de um processo que água é importante. Solubilidade. A presença ou não de água durante o processo... Opa, quarto. Processo... Ih, é assim melhor. Processo de granulação, se é granulação úmida, se é seca. Ou se é solução. Se é solução. Aí, uso de temperatura, tempo Do processo. do processo. Então, exposição. Coisas que ele não falou aqui que é importante. Tamanho de partícula... Uniformidade de conteúdo, que a gente não está falando aqui. Forma farmacêutica, que a gente não está falando aqui, mas tem a ver com o processo que a gente está falando aqui. Se é amorfo, se não é. Se o seu produto é cristalino, se ele não é. Então, assim, tem várias pequenas Sal variáveis. associado. Sal associado, se eu estou usando cloridrato, se eu estou usando citrato, se eu estou usando bromidrato. Então, assim... E aí, no final, ele fala que existem modelagens cinéticas que já estão sendo apropriadas, que ajudam você a complementar a sua análise de risco. E a referência que eles usam aqui, inclusive, é um com ACEP. Adoro. Que é... Inclusive sobre isso, informações quentinhas, eu estava discutindo sobre ACEP essa semana, e realmente a gente tem mais uma confirmação desse decaimento de nitrosamina ao longo do tempo. Que bom. E que a gente estava tentando modelar em cima de ACEP, e tentou 2 modelos que realmente excluir essa fase de cair, e Vamos esperar que assumir mais. Sobe para sempre, e também modelar em relação à fase de decaimento e entender qual que seria realmente o prazo de validade associado do produto, considerando a nitrosamina como atributo. Eles, inclusive, aqui, isso é muito bom, eles, inclusive, aqui falam bastante que o melhor seria o estudo de estabilidade para você avaliar o seu modelo principal. E se você não tem condição de fazer o estudo de estabilidade, faça acelerados ou estudo de degradação forçada para você ter noção do se seu produto vai levar à formação de nitrosamina. E aí tem que ter bastante cuidado com isso também, porque estudo de degradação forçada e estudo acelerado envolve temperatura, envolve acelerar condições mais drásticas que vão levar, talvez, num sistema talvez uma mais maior conservador formação. que isso, exatamente. E daí você vai assumir que na sua condição real de longa vai ter formação, quando na verdade não, eu só extrapolei de uma condição que sugeriria isso, mas de fato não é o que acontece. E esse modelo cinético que eles avaliam aqui, que eles citam, é o modelo que eu falei que utiliza, por exemplo, nitrito de amônio e não o nitrito de sódio. E aí é diferente porque a temperatura mais alta influencia menos a reação. A temperatura mais baixa, ou melhor, agora estou tentando lembrar se é oxigênio. Não, acho que é a presença de oxigênio, talvez. Que a presença de oxigênio mais baixa faz com que o nitrito de amônio se mantenha na forma de nitrito e aí automaticamente ele promova mais reação. Então, também para vocês entenderem que tem diferença no tipo de íon que você está utilizando, não só nitrito de sódio. E eles analisaram no produto, nesse caso desse paper aqui, e eles observaram que a maior quantidade de nitrito era de nitrito de amônio, não de sódio, nos recipientes deles. Então, eles não tinham que se preocupar com nitrito de sódio, eles tinham que se preocupar com nitrito de amônio. E é por isso que eles viram essa diferença. E aí vem a grande parte da discussão, que eles dizem aqui que tem um MEI aqui, um MEI maybe appropriated, que nos levou à discussão do ultraconservadorismo da avaliação, é que se a análise de risco nas etapas que foram feitas todas, elas preveem ou predizem que as nitrosaminas podem ser formadas acima de 10% do limite seguro, tanto para o produto quanto para o IFA, os testes analíticos de nitrosamina podem ser apropriados. Então, podem ser apropriados. E aí, isso é frequentemente referido como fase confirmatória. Sim. E aí, aqui foi a discussão que a gente gerou, começou a bater bastante papo aqui, discussão de que talvez 10% seja hiper, ultra, mega conservador, na perspectiva de que eles tenham todos os dados passíveis e mais próximos do real, talvez. Não, então né? Sim. Eles têm todos os dados de medida dos nitritos dos recipientes deles, eles vão ter toda a quantidade de água sendo avaliada, eles têm, assim, o máximo de informações para ter poucas incertezas na avaliação deles. E aí, utilizar esse critério. E eles até colocam aqui, né, se a avaliação do risco for baseada em posições muito conservadoras, né, lógico que 10% do limite é negligenciável, mas
eles falam aqui que os autores também acreditam que não vai ter risco de nitrosaminas acima do limite para que tenha ações futuras, né? E é isso, eu acho que eu também não endosso 10%, Não. porque eu acho que é muito conservador, eu acho que a forma como a gente... Essa é uma referência que a gente tem dos guias, de fato é a única referência que a gente tem, mas é baseado no modelo muito conservador que já é a avaliação do risco. E, por exemplo, no nosso caso aqui no Brasil, principalmente, em que a gente vai chutando os valores de nitritos e vai colocando isso cada vez mais Não, alto. A gente não vai chutando, a gente vai colocando incertezas atribuídas e vai trabalhando Exato, casos, exato, né? exato. Pra garantir. Mas é isso, tipo, tem muitos recipientes que a gente não tem o dado. Uhum. Então, lógico que a gente se baseia em evidências científicas, mas ainda assim... Assumindo o pior cenário. Exato, assumindo o pior cenário. Então, assumir os piores cenários somados a um risco negligenciável de menos 10% do limite, para mim, esse aqui eles... Foram over, né? Foi over. Mas talvez... Mas eu acho que por causa da condição deles. Eu acho que se eles conseguem fazer uma predição, uma avaliação do risco mais próxima do real, ok. Aí eu entendo que você está predizendo o que vai acontecer numa fase experimental. E aí, na fase experimental, se tiver abaixo de 10%, de fato, você não vai fazer Mais nada. Né? Agora, numa fase teórica, eu acho extremamente conservador. Até mesmo porque eles não propõem, né? Eles não discutem, não apresentam pra gente quais que foram as estratégias que eles utilizaram nessa avaliação de risco. Eles só falam, tem que fazer assim, sugere. Eles estão falando de uma forma geral. Mas é isso, tipo, qual que é o valor de nitrito, de contaminação de nitrito que eu tenho que colocar nos recipientes? Eu preciso considerar, por exemplo, os recipientes que estão na etapa de revestimento do meu comprimido, assim. Ou não, né? Então, assim, tem muitas... Eles citam que a média é 1 ppm, né? Sim. Se você não tiver informação, mas você a pode média chutar 1 ppm, a gente não faz isso, né? Sim, então acho que são muitas coisas que eles não descrevem como que estão sendo feitas para motivar o uso dessa abordagem de seguir para teste confirmatório ou não, se a avaliação de risco está dentro, né, ou abaixo desses 10%. Então, tem muita coisa que não fica claro. Quais que foram, qual que foi os motivadores para chegar nessa conclusão mesmo. Exatamente. Sim. E aí eles acabam falando depois, então, do teste confirmatório, né? Se você fez teste confirmatório e, de fato, ele ficou acima dos 10% também, você vai ter controles de estratégia para você fazer. M7. E esses são os controles mais comuns, que então... se você tem lá de 10% a 30%, você vai ter que fazer registro pela opção 1 ou 2 com o skip test. Se ficou acima de 30%, você tem que colocar na especificação como material relevante, de acordo com esse HM7 pela opção 1 e 2 também. E o que eu acho interessante aqui nessa parte é que, na verdade, nem é nessa parte, é na próxima, na etapa 12, que eles falam sobre análise e mitigação de controle, que eles falam assim, se principalmente você tiver com questões específicas da síntese do IFA, você consegue controlar e mitigar os riscos de uma forma mais direta, mudando as suas estratégias, rota de síntese, melhora uma água aqui, melhora um reagente, troca essa rota e tal. Mas quando você vai para o produto, a coisa complica um pouco. Sim. E se você não conseguir mitigar, trocar um fabricante, controlar o nível de nitrito e tal, você é obrigado a reformular os seus produtos. Sim. E aí ele coloca alguns pontos aqui que é bem interessante, quer dizer, você tem que talvez pensar numa nova formulação, trocar para mitigar realmente o risco da nitrosamina. Você pode tentar modular o pH da sua formulação, desde que você controle o pH, você diminui a formação de nitrosamina. Lembrando garantindo ainda eficácia, performance, exatamente. E esse é o desafio, não é só mudar. Lembrando que também não é só pensar que eu vou mudar para o pH mais básico, porque se você colocou formaldeído, você prejudicou porque tem catálise em condição específica. Você pode mudar a tecnologia da operação que você está fazendo, ou seja, transformar o processo em um processo seco, em vez de um processo úmido, o que melhora bastante. E aí o que eu acho mais legal é a inclusão de scavengers, que você pode ter controle para poder reduzir. E aí ele também faz um novo adendo na inclusão de scavenger. Scavenger é legal, porém você tem que estar claro e tem que estar muito ciente de que scavenger você vai colocar, porque nem todo scavenger funciona para toda nitrosamina e nem todo scavenger não gera subproduto que pode ser tóxico. Sim. Então, você também tem que conhecer que tipo de estrutura vai gerar. Teve um pouco de discussão isso no SOS esse ano. Que exatamente. Né? Teve exatamente isso. Porque fala assim, vamos botar scavengers, mas tipo, depois
Ninguém sabe o que Exato. acontece, então Exatamente. ter isso ainda como preocupação. E aí eles terminam falando que a nova formulação, assim como tudo, você tem que voltar e fazer uma análise de risco, avaliação de risco de novo, de tudo que você já fez, porque não significa que você mudando o processo, Sim. você não adicionou novas fontes de risco ou novas causas, e aí você vai ter que analisar. E aí eu deixo para um final aqui, que é, será que existe formas da gente fazer mudança de formulação sem impactar a performance, sem impactar qualidade, sem impactar, porque a gente pode fazer algumas pequenas mudanças. Eu acho que tem ferramentas que você pode utilizar. Não vou responder essa daí. Bom, tá É bom. só uma. Tá bom. Aí fica essa dúvida, porque esse é o ponto. Será que eu posso fazer? Até que ponto eu posso mudar minha formulação sem impactar a predição de performance e você. Não, mas eu acho que necessariamente eu quero falar sobre isso um falar. pouquinho. Num próximo podcast, porque você tem 10 minutos. Não, tá. Não, é rapidão. Eu acho que essa pergunta pode ser respondida. É claro que a gente ainda precisa avaliar esse teste de performance, sei lá, de solução, por exemplo. Mas com o uso de ACEP, você... Claro que não vai... O estudo de ACEP, ele não vai te falar se a performance vai ser garantida ou não, mas você consegue, em menos tempo, propor diversas formulações e escolher aquela que você está entendendo que vai ser a mais estável e, a partir daí, seguir para outros testes. Então, assim, tem esse caminho, né, de você... Esse vai e vem de propor uma nova formulação, entender qual a estabilidade dele, fazer essa avaliação e não ter que esperar pelo menos, sei lá, 6 meses de estabilidade acelerada para você aí começar a entender se realmente essa nova formulação ela é apropriada ou não. Então, embora não tenha, né, algo único para ser decidido, tem ferramentas que podem reduzir pelo menos o tempo gasto nesse processo e nortear um pouco a decisão, a melhor tomada de decisão. Não, eu não vou falar sobre isso, mas no futuro vai ter muita coisa que a gente vai discutir sobre isso, que vai falar, pode trocar que não vai ter problema. Mas não vou entrar nesse detalhe agora para vocês. Ufa, falamos, podcast quase 2 horas. Sabe por que demorou? Porque a Iris fez o... Eu podia ficar Fogo, viu? Eu não tô difícil. eu reclamei uma Ela fez um Mais uma vez o segundo. suficiente. Um minuto. reclamei uma vezinha. Eles, ele tá É pegando a no seu... vida, é a vida. Não, imagina, eu esperava que ela ia fazer um negócio assim, ela falou 3 coisinhas, ainda pediu um feedback de trabalho aqui em frente às câmeras. Onde já se viu isso? Bom, algo mais? Alguém quer Sim. adicionar mais coisas? Vai, Eu quero. vai. Eu quero porque eu fiquei muito feliz com esse paper, apesar de ter alguns pontos que eu não concordo, mas acho que faz parte do conservadorismo da ciência, dele não trazer ferramentas da qualidade para discutir a avaliação do risco de algo tão científico. O que eu quero dizer com isso? FEMEA dificilmente, gente, se aplica a uma avaliação do risco de formação de uma impureza, né? Eu acho que sim, o FEMEA, para garantir o risco da qualidade, aqui eu não estou falando de qualidade, eu estou falando de segurança, principalmente, né? Consequentemente, eu vou avaliar a qualidade, porque depois eu posso fazer alterações, mas eu estou falando principalmente de segurança. Então, se vocês estão, né, utilizando ou ferramentas como o FEMEA ou um checklist para fazer a sua avaliação do risco, tipo, tem ou não tem, passa ou não passa, A depender. eu diria Os caras. que tá no caminho ruim, né? Porque isso aqui não é tão literal. Você tem que fazer a correlação entre os precursores com a presença de condição. Então, são muitas variáveis que precisam estar envolvidas para que você valide ou não a presença de uma nitrosamina. E em qual concentração, né? Então, é uma avaliação do risco quantitativa no final, porque você precisa saber, com base nos limites dela, se você vai... É o valor quantitativo do limite dela que vai te dizer se você vai ter um risco ou não. Então, como fazer uma análise de checklist ou por FEMEA, né? Talvez eu seja muito limitada no meu entendimento com relação a essas ferramentas, mas a gente tentou no começo para tentar harmonizar e deixar isso de uma maneira igual ao que as indústrias já estão acostumadas, mas a gente não encontrou um caminho de fazer isso da melhor forma possível. Portanto, a nossa recomendação é não usa. Não, e a percepção até da própria agência de
ser uma coisa muito de checklist, acabou ficando muito simplista quando a gente... Não dá, assim, isso aqui é extremamente profundo. A gente tá falando de um paper que tem sei lá quantas páginas, né? Tem 16 páginas de discussão. 16 páginas com 2 colunas, então são... Exato. Para falar de tudo que a gente precisa avaliar, e aí você vai montar um checklist em cima disso daqui, né? É lógico que você pode ter diretrizes, você pode ter ali um racional harmonizado do que você precisa ver, o que você não precisa ver. Mas como você vai ver e fazer essa avaliação, precisa desse know-how técnico multidisciplinar. Aqui, por exemplo, a gente faz... Um relatório é feito por mais de uma pessoa, por conta dessa diferença de expertise. Enfim, e algo que eles não estão, de alguma forma, endossando aqui nesse paper, o que me deixa bastante feliz, porque acho que não é aplicável mesmo, né? Sim. Então, acho que era só isso que eu queria pontuar, para que ficasse claro que quando a gente fala de avaliação do risco, para a qualidade é uma coisa, e para uma área científica que envolve aqui um conhecimento, não que a qualidade não envolva, mas é muito mais é muito mais literal e muito mais operacional, no sentido de isso aqui tá ou não tá presente, isso aqui, sabe assim, uma coisa que é mais fácil mesmo de medir. Nesse caso aqui... Eu acho que mata quando você fala de quantitativo. Quantitativo, né? Essa, exato. pra mim, se fosse possível criar um FMEA quantitativo, tal, que considerasse todas as variáveis, beleza, mas pensando que ele é uma ferramenta qualitativa. E outra, os itens, eles influenciam um no outro. Sim. No FMEA, você tem uma análise pontual de um ponto. Sim. Aqui Se tivesse não, um aqui FMEA de combinação de fatores... Exato. Aqui mas você não. tem que olhar, uma coisa influencia a outra diretamente. Então, desculpa, ferramentas da qualidade não se aplicam para esse caso, e já me irrita o título daqui quando fala que é Quality Risk Assessment. Não é Quality Risk Assessment, isso aqui é Safety Risk Assessment, né? Mas eu deixo aí meu comentário para esses magos aqui da ciência. Exato. Eu na minha humilde Acho que a gente tem cadeira que aqui. uns 20 papers em um ano para ver se chega perto do que eles estão publicando nos últimos 4. Mas a nossa experiência está muito alinhada com isso daqui e a gente não perde para nada. Não, isso é verdade. É muito bom ver esses papers e ver que, inclusive, a gente teve... Eles endossam o que a gente faz, tá bom? Então isso também me deixa muito feliz. Não, e é legal ver que, tipo, até as pessoas aqui da Spectra mesmo, por causa do evento da LASA, falando do evento da LASA, teve bastante comentário, teve bastante palestras do FDA, teve uma palestra do FDA, uma palestra da Suíça, da Agência Reguladora da Suíça, tivemos palestra, qual outra? Acho que foram 3 ou 4 agências. Áustria. Da Áustria, isso eu ia falar. E aí o próprio time falava, nossa, tudo que eles estão falando a gente faz, né? E a gente falou, mas isso aí que era para ser feito mesmo. Então, é interessante ver isso, né? Tá legal. Acontece, sim. Bom, sem mais delongas, né? Já foi bem longo, o Leandro tá bem feliz que ele vai ter bastante coisa para editar na viagem que ele tá internacional, ele vai viajar para o México agora também com a gente, vai ter bastante coisa para editar. Então, como o Pasteur dizia, que faz tempo que eu não falo isso, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que alguma coisa que a gente falou nesse Papeando seja o acaso que vocês estão esperando. Até o próximo episódio e sigam as redes sociais da Spectra. É isso aí. Não esqueça de deixar o like antes de desligar. Não curta, compartilha e se inscrevam no canal. Se você veio até aqui, até o finalzinho, então deixa o seu like, por favor. Ativa o sininho para saber que você vai receber novos conteúdos quando a gente publicar. Compartilha com os amiguinhos, porque ajuda a gente. Como o Leandro falou, a gente tem a meta de chegar nos 3 mil até o final do ano. Essa é a meta do Leandro. Pode escrever. Dá o seu like, deixa nos comentários se você tem alguma coisa do que a gente falou aqui nesse episódio que faz sentido e você quer saber mais. Coloca nos comentários. Não faz a forma que a gente vai saber se a gente tem que trazer mais conteúdos para vocês ou não. Beleza? E a mesma coisa disso do YouTube lá no Spotify. E não esquece de dar 5 estrelas pra gente também. E lá você pode deixar comentário também, que agora pode deixar, e a gente interage com você lá também. Certo? Então, até o próximo episódio. Tchau!